Voltamos para fazer a conclusão final. O pessoal já está voltando. Deixa eu só concluir. O pessoal está voltando. Deixa eu chamar o Henrique para a gente fazer a responder a última pergunta e fazer a. Pronto, estamos de volta. Você consegue me ouvir? Consigo. Show de bola. Bom, o tempo da outra live, como foi até pego de surpresa aqui. O tempo da outra live fechou, só 1 hora, né, que o Instagram permite. Então vamos responder a última pergunta e se despedir. Daqui a 5 Perfeito. minutinhos tem a live também do Instagram do João Do Borel, Borel. arroba Perfeito. Vamos acompanhar. jborel, a gente acompanha lá também. Quem quiser fazer outra pergunta aí, fica à vontade. Primeira pergunta que aparecer aqui, eu vou ler pra gente fazer outra pergunta. Aí, ó. Não é corona, tá? E claro. Cara, foi uma loucura pra entrar. Eu voltei de Portugal essa semana, foi uma loucura pra entrar aqui. Voltei pra Portugal, né? Essa semana foi uma loucura pra entrar aqui. Realmente é uma coisa assustadora. Aí tá tudo parado também? Tá, tudo parado. Aqui tá estado de emergência, né? O pessoal não pode sair na rua, não pode, só pode sair na rua se for pra farmácia ou mercado, não pode ir pra casa dos Aí o amigos. Henrique Barcelos, treinador lá do esportivo, acabou de comentar aí que é a favor do teste declarativo. Ele é um dos que tem usado bastante lá com a gente no DB. A gente tem criado alguns questionários, vídeos, e os jogadores responderem do Sub-14. O que ele deveria fazer em tal situação, para eles começarem o entendimento e facilitando depois para quando ele fosse passar. Tem dado bastante certo e bastante retorno dos meninos. Inclusive, tem Pois é, eu, aumentado o interesse dos meninos na análise, fazendo isso. Eles têm procurado muito mais a gente do que os jogadores das outras categorias. Tem sido bem legal. eu acho que quando o atleta sobe de nível no conhecimento declarativo, ele tá mais próximo de acertar o processual. Não sei se tu concorda comigo. Concordo empiricamente. Ainda não cheguei a ler nenhum estudo, comprove isso. Tem alguns estudos que começaram a cruzar essas informações lá no pé, mas acho que é um caminho. Formar um jogador que entenda o jogo e que execute bem. O Rodrigo Salarino fez uma pergunta aqui que é interessante. Se os questionários são semanais, aproveitar o gancho da pergunta dele para fazer uma pergunta. É o seguinte, Sim. como é que funciona essa aplicação da avaliação do conhecimento declarativo e processual dos atletas, né? Como é que, com que frequência acontece? Se são todos os treinos, se é toda semana, se é todos os meses, como é que vocês estabelecem os microciclos de avaliação? Tá, vamos lá. Ele ainda, dentro do esportivo, ele não faz parte de uma rotina semanal. Ele foi feito simplesmente somente na categoria sub-14. A gente fez uma vez, a primeira vez que foi feito foi ano passado, um teste. Esse ano a gente fez agora com o Daniel, que é o estagiário nosso que chegou esse ano, está acompanhando mais o sub-14 junto com o treinador Henrique. A gente fez eles fizeram uma vez, tem tido uma resposta boa dos jogadores e parou tudo agora. Então a gente está aproveitando essa parada para intensificar um pouco mais e fazer um treinamento à distância com eles. Então a gente vai começar a mandar vídeo deles, isso a gente está estruturando esses dias. Vamos começar a pegar vídeos de jogos deles mesmo, ou jogos de time de elite, e passar para eles, e os jogadores têm participado desse processo. Então, eles mesmos dão feedback, às vezes eles pedem, a gente está dando liberdade no sub-20 mesmo, falamos com eles, quem que vocês querem que a gente dê exemplos para vocês? Aí o jogador mandou outro dia, eu quero ver a movimentação do Sterling, De Bruyne, para a gente poder, a gente consegue colocar e falar, descreve agora, o que você faz, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, o que isso facilitaria, se é da sua posição também. Então, a gente tem tentado inserir os jogadores nesse processo, para eles se sentirem participativos e otimizar isso, em vez de simplesmente jogar as coisas para eles e eles ficarem respondendo. Então, isso tem tido um bom resultado e aumentado o interesse dos jogadores. O Henrique Barcelos comentou aqui, lembrando que os atletas se autoavaliam também. É bem Perfeito. interessante. Bom,
Henrique, para a gente fechar, para não estender muito, até porque daqui a pouquinho tem a live do João também, daqui a 4 minutinhos. Queria que tu indicasse um livro e desse tua palavra final, digamos assim. Uma literatura para o pessoal e desse tua palavra final. Um livro, deixa eu pensar, algum da área aqui. Pode ser fora da área também. Pode ser uma coisa que Pode onde ser? contribua, que seja fora da área. Então, o que eu li recentemente, o Outliers, é um livro, achei bastante interessante. Mostra o Gostou? caminho das pessoas que chegam ao sucesso, como que é o caminho deles desde lá de trás. Eu acho que é um livro interessante para todos, não só para quem é do esporte, mas tem vários exemplos de sucesso em várias áreas musicais, a arte, no esporte, em diversos segmentos. Tá na minha lista para ler também. Bom, É bom. já que tu indicou um fora da área, vou indicar um dentro da área, que é um livro só tem em espanhol, infelizmente, mas dá para ler, sem problema nenhum, Sim. que é O Que Esconde o Rival. Não sei se tu já deu uma Já, adição. ainda não li, ou já está na minha lista também para comprar. Já vi outro dia sobre ele, parece interessante. É interessante, sim. Ele destrincha quais são as vulnerabilidades de alguns sistemas, explica Perfeito. como atacar, como se defender naquele sistema, quais são os espaços vulneráveis que a gente tem que proteger. É bem interessante. Ah, Bom, legal. vamos se despedir aqui, senão a gente vai entrar no tempo da live do João, para ele não ficar chateado com a gente. Henrique, prazerzão Então, conversar contigo. Sem invasão aqui no Tática, foi super proveitosa. Obrigado aí pelo teu tempo e espero que a gente consiga produzir mais conteúdo para frente. eu que agradeço, foi até bom para a gente reforçar aí novos contatos. Se vocês precisarem, estou à disposição, pode chamar aí no Instagram, precisar do número também a gente passa para trocar uma ideia, precisar dos relatórios, exemplo, algumas coisas. Fiquem à vontade. Foi um prazer aí participar nesse momento que está todo mundo um pouco com medo do que vai acontecer aí no Brasil, um momento de realmente ficar em casa, intensificar os estudos e os trabalhos de casa. Eu acho que está sendo uma experiência bacana para a gente, para ver um pouquinho de treino à distância, que não era costume, e pode ser que aumente também o interesse se começar a dar resultado de jogadores, de comissão técnica, começar a usar um pouco mais, que a gente tem diversas ferramentas que facilitam essa comunicação, e muitas vezes pela correria do dia a dia a gente deixa de usar. Então a gente pode começar a intensificar um pouco mais o uso dessas tecnologias que estão disponíveis para a gente, tirar bom proveito desse momento ruim para ver o que a gente pode usar isso de bom lá na frente. Exatamente. Perfeito. Bom, Henrique, abraço para ti, até a próxima. Um E abraço, pessoal. Valeu. boa quarentena. Para todos nós.